E começamos então a gravação. Bora lá. Deixa eu colocar o PowerPoint de hoje no modo de apresentação para vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês uma outra real preocupação de todo gestor financeiro. Porque até semana passada eu apresentei para vocês o quê? O sistema do nosso mercado financeiro, como é que ele funciona. Agora eu estou no PowerPoint, na apresentação. Quem precisar falar comigo, por favor, entra no áudio, porque eu não vou estar lendo o que está no chat, tá? E aí, depois de mostrar isso, o mercado financeiro, como é que ele está estruturado, eu mostrei quais eram as principais atividades de finanças numa empresa. Que sim, tudo que a gente aprendeu de contabilidade é super importante, não é que a gente não vai usar, e vai usar muito, vocês vão usar hoje na aula de novo. Mas elas não bastam, por quê? Porque elas não mostram a real situação do caixa da empresa. E o caixa é a grande preocupação hoje de qualquer empresa, porque isso pode quebrar qualquer um. A gente precisa ter, como a gente aprendeu semana passada, dinheiro suficiente para pagar todas as nossas transações, né, do nosso próprio negócio, quer dizer, as nossas necessidades operacionais, certo? Ter dinheiro sobrando para um eventual problema que não estava sendo previsto, certo? Para uma precaução, na verdade a gente precisa disso. E dinheiro também para poder investir em oportunidades que apareçam, que seja vantajoso para a empresa, para ela poder também tirar vantagem, né? Especular nesse sentido. Só que para ter caixa, a gente tem que fazer uma boa gestão da empresa. A gente tem que fazer não só uma boa gestão do caixa, que vocês vão aprender a fazer fluxo de caixa, como eu falei para vocês, lá no quinto semestre. O que a gente fez foi um orçamento, foi só uma previsão, não é o fluxo em si. Mas para saber se uma empresa ela também está bem financeira, para saber como é que o impacto no caixa ele vai ocorrer, o próprio gestor financeiro ele tem que fazer um mapeamento de alguns indicadores de atividade. Por quê? Porque ele precisa começar a entender como é que está funcionando o ciclo operacional dentro da empresa. São contas fáceis de se fazer, um raciocínio fácil de se entender, mas por que a gente precisa se preocupar com isso? Porque a gente precisa de capital de giro. Capital de giro é o que a gente encontra de dinheiro em conta corrente, tá? A gente vai discutir tudo isso. Só que para discutir isso e para poder entender como uma empresa está, se ela está bem, se ela está sadia, a gente tem que saber como é que ela está desempenhando e performando as finanças dela ao longo de todo o ciclo operacional aí que ela produz, ou tanto do serviço ou da produção que seja, né, não interessa, mas que ela está envolvida. Então é muito importante a gente ficar mapeando o quanto a gente tem aí de capital de giro para saber qual que é o impacto que a gente vai ter no caixa. E é isso que a gente vai aprender nessa semana comigo. Tá? Eu preciso que vocês entendam 3 conceitos importantes que eu vou explicar cada um aqui com calma. Vocês precisam entender o que é giro, o que é capital de giro e o que é capital de giro líquido, porque são 3 conceitos que a gente fala isso direto em finanças que todo administrador precisa saber. Vamos entender primeiro, olha, o que é giro? O que vocês entendem como giro? Quando a gente fala algo está girando, vocês não imaginam geralmente uma roda ou algo que está em movimento? É algo que continua rodando? Não é essa sensação que vocês têm quando vocês ouvem a palavra giro? Na verdade é a mesma coisa, tá? Ela vem dessa noção, é algo em movimento mesmo. Na verdade, ela é a intensidade que a gente fala do uso de todos os nossos recursos dentro da empresa. Isso é o giro para nós, tá? Qual é a intensidade do uso dos nossos recursos em finanças? Mas o que é capital de giro em si, que a gente especifica em finanças? É o quê? É como os nossos recursos movimentam a atividade da nossa empresa, como é que a gente usa eles para poder operacionalizar tudo que a gente faz no nosso capital de giro, como eles movimentam a atividade. Agora, capital de giro, eu já vou falar para vocês, você entende como de giro, a gente entender como é o circulante da empresa para ter dinheiro suficiente para poder mover as operações. Por que não é circulante? Porque é aquele dinheiro que a gente consegue rápido, porque a medida que a gente tem a atividade da empresa rodar normalmente. Capital de giro líquido, entende? A diminuição, tá? É a diferença entre ativos, todos os bens e direitos que ela tem circulante, que ela consegue render dentro de um ano, diminuída do quê? De tudo que ela tem do passivo, de todas as ações que ela tem a partir de um ano também. O de giro líquido, que é muito das finanças, esse que é o mais estudado, tá? É a capacidade da empresa, certo? Tudo precisa no curto prazo, que a gente fala, tá? Na verdade, eles falam o seguinte, que ela é a parcela. Olha os livros, ela é a parcela do circulante que financia os recursos, está escrito aqui no longo, mas no curto prazo,
tá? Justamente é o quê? É a margem que a gente ganha, a diferença é a margem, a diferença, certo? Que a gente vai ter que cobrir todas as obrigações com base na que a gente tem de dinheiro. É só fazer essa conta mesmo, é uma conta de menos. Pegar todo o total do seu ativo circulante e por todo o total do circulante. É isso. Por pagar o passivo circulante, a empresa deveria, em teoria, usar os circulantes também. E no longo prazo, os recursos de longo prazo que a gente tem no balanço patrimonial, nos ativos não circulantes, são recursos que a gente não quer vender, são recursos que a gente investe na nossa operação. Por isso que toda empresa deveria, em tese, em teoria, ter mais ativos circulantes usados para pagar todas as obrigações no curto prazo do que ativos não circulantes. Às vezes as pessoas, as próprias empresas, né, eu falo as pessoas jurídicas, elas têm dívidas homéricas, aí elas têm que liquidar algum patrimônio de longo prazo que ela não gostaria para poder cobrir dívidas. Acontece. Quando uma empresa é quebrada, às vezes ela precisa fazer isso. E o mercado vê muito mal isso. Para a gente entender que uma empresa está sadia, que ela não está devendo, que ela está conseguindo, né, se sustentar aí ao longo do tempo, a gente começa a ver e analisar se realmente ela está aplicando esses recursos. Por quê? Porque se ela está aplicando corretamente, tudo que ela tem no ativo circulante, com certeza vai pagar o que ela precisa no passivo circulante, tá? As empresas que não têm dinheiro para cobrir isso, elas têm perda de valor de ação no mercado. Por quê? Porque elas deixam de ser vantajosas, tá? Então é assim que a gente faz as análises das empresas. É um dos indicadores que a gente usa para fazer as análises das empresas na hora de saber se a gente vai investir numa empresa ou não, tá? Vocês vão aprender isso mais para frente. Mas o capital de giro líquido é muito importante porque a gente faz essa comparação. Nós precisamos sim, tá? Ter dinheiro circulante dentro de um capaz de pagar tudo aquilo que a gente precisa pagar de passivo circulante, tá? Aqui eu só deixei para vocês exatamente uma amostra. Então, lembra que eu falei para vocês, toda empresa deveria ter um ativo circulante maior do que o próprio passivo circulante? É que aqui cobriu, não deu para ver passivo circulante, tá? Mas esse passivo circulante aqui, ó, ele é menorzinho do que esse total de circulante. Isso me mostra o quê? Que empresa de capital de giro líquido, o capital de giro líquido vai ser essa diferença aqui, ó, que é a diferença de tamanho, tá? Aqui eu estou falando em proporção, em percentual, né? Não valores. Então, esse é o nosso próprio capital de giro líquido, que é a diferença do ativo circulante menos o passivo circulante, no balanço patrimonial que vocês aprenderam, tá? Mas não é só o capital de giro que interessa para nós. O capital de giro ele é importante? Sim, ele é importante. A gente precisa saber se a gente tem dinheiro suficiente. Você pode até ter dinheiro suficiente, mas o que a gente aprendeu? Que num balanço patrimonial, quando a gente insere as informações lá, o regime é de competência. Lembra? A gente não vê o impacto que existe no caixa, a gente não vê o impacto no ciclo operacional da empresa. Então é muito importante que a gente entenda quais são os ciclos das operações circulantes dentro da empresa e como é que eles impactam o caixa. Então um exemplo, ó, olha lá. Se você tem dinheiro em caixa, você não tira dinheiro do caixa para às vezes comprar estoque de matéria-prima ou até próprio matéria-prima pronta para revender, não interessa? Então na hora que você compra, sai dinheiro do caixa, certo? Ok. Se você fosse uma indústria, então olha, você sai dinheiro do caixa para comprar matéria-prima, não é isso? E aí você começa a produzir. Na produção também sai dinheiro do caixa, porque você tem custos de produção. Perfeito. Uma vez que termina a produção, esse produto vai para onde? Para estoque. Estocado é até ele ser vendido. Só que na hora que a gente vende, nem sempre a gente vende à vista. A gente, às vezes, acontece o quê? Da gente vender a prazo. Se a gente vende a prazo, eu brinco que a gente está emitindo os duplicatas a receber dos clientes, certo? Eles estão prometendo pagar no futuro, a prazo, o que eles devem das operações das nossas vendas. Tudo bem, a gente sabe que tem aquela conta duplicatas a receber no balanço patrimonial, não tem problema. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Vai demorar muito para a gente receber essa duplicata a receber e ela entrar de volta no caixa. Então, toda essa movimentação de dinheiro ao longo de todo o ciclo operacional da empresa importa. Por quê? Porque a gente tem que administrar bem isso para deixar o caixa mais folgado possível. Se a gente às vezes gasta tudo de uma vez para fazer as compras, mas leva anos para a gente receber, nós vamos ter um impacto violento no caixa e a gente precisa cuidar. Então, todo administrador financeiro, ele precisa fazer o quê? Ele precisa estudar todos os ciclos operacionais da empresa,
tá? Quais são os ciclos que a gente estuda? O operacional e o ciclo financeiro. Então, o que é o ciclo operacional da empresa? Olha lá. Ele é o quê? Ele é a distância, tá? Ele é todo o tempo, todo o período que vai desde a minha compra de mercadoria, de matéria-prima, ou matéria-prima, pode ser um varejo. Vamos supor um varejo, um exemplo. Você pode comprar o produto para revender, certo? Então, o ciclo do varejo seria o quê? Desde a compra da mercadoria que fica no estoque até o recebimento pela venda, certo? Do teu cliente. Então, num supermercado, se você vende à vista, seria todo o tempo de compra da mercadoria, da compra mesmo. Às vezes não foi nem entregue, você comprou, pagou antes, certo? E aí você recebeu depois, não interessa, mas é na data da compra que você começa a contar os dias de operacional, tá? Até a data que você vai receber o dinheiro. Então, todo esse período que compreende desde a chegada do produto ou da matéria-prima até o recebimento pelas vendas é o nosso ciclo operacional. E como é que a gente calcula isso? A gente consegue calcular o ciclo operacional somando o quê? O prazo médio, tá, de estocagem, que a gente fala, com prazo médio de recebimento pela venda efetuada. Tá? Eu já vou explicar esses prazos, como é que vocês chegam aí, mas esse seria o ciclo, seria todo esse caminho. Então, um exemplo, olha lá. Imagina que hoje, a gente compra a mercadoria. E aí, o que eu fiz? Eu sou um varejo. Eu estou comprando hoje, estou recebendo amanhã o carregamento, não tem problema. Coloco ele, primeiro ele vai para onde? Para o meu centro de distribuição, certo? Se eu sou maior. E aí meu centro de distribuição vai fazer o quê? Vai espalhar para as lojas de varejo que eu tenho, ok? Não tem problema. E aí ele vai ficar na loja, tá bom? Na loja, não tem problema. Então, o meu prazo médio de estocagem que eu falo é 60 dias. Por quê? Porque somente depois de 60 dias é que eu vou conseguir vender esse produto. Perfeito? Imagina que você é um varejo de, às vezes, construção civil nesse caso. Eu comprei minha mercadoria, estoquei, coloquei na loja e só estou conseguindo vender agora, 60 dias depois, 2 meses depois de ter comprado a mercadoria. Perfeito. Só que quando eu vendi essa mercadoria, eu consegui fazer o quê? Negociar a prazo. Ah, negociar a prazo? Sim, você negociar a prazo. Como é que você negociou a prazo? Você pode fazer em 3 vezes, não tem problema, ou pode fazer pagamento daqui 2 meses, depende. Aqui eu estou dando um exemplo, mas podia ser 3 meses, certo? Se eu dividir em 3 meses sem juros, que a gente faz isso direto, certo? No varejo, não tem problema nenhum. Eu não vou, ou 2 vezes sem juros, vamos fazer 2 vezes sem juros, tanto faz, mas vamos fazer 3. 3 vezes não é um pagamento hoje, outro daqui 30 e outro eu vou receber daqui 60 dias. Então, meu prazo médio de recebimento desses clientes é o quê? É daqui 60 dias, que é quando eu termino a venda, que é quando eu recebo todo o meu dinheiro. Então, ó, se eu estou comprando hoje, eu levo 60 dias para ficar estocado e para conseguir vender esse meu produto para sair do certo, para depois ir para ser vendido. Mas mesmo depois de vendido, ele sai do meu estoque aqui com 60 dias. Eu só vou receber esse dinheiro no final. Tudo daqui mais 60 dias, certo? Eu vou ter um total de um ciclo operacional de 120 dias, porque olha, 60 de estoque até vender, mais 60 de prazo de recebimento dos meus clientes, certo? Aí eu vou ter então um ciclo operacional total de 120 dias. Isso é que é o nosso ciclo operacional. É o prazo médio de estocagem, que eu levei 60 dias para comprar, ficar no estoque até sair para venda, mais o meu prazo médio de recebimento do meu cliente, porque eu vendi a prazo, certo? Então, nesse caso, eu teria aqui um exemplo de ciclo operacional de 20 dias. É assim que a gente calcula o ciclo operacional, a gente soma esses dias que a gente leva, tá? Tanto para estocagem até sair para venda, mais o tanto que a gente vai levar para receber pós-venda. Bom, aí eu coloquei, né? São 120 dias para transformar a minha compra de mercadoria em caixa, que é finalizar o recebimento em caixa. Nossa, demorei muito para colocar, né? Já expliquei isso para vocês, não precisa, mas vocês entenderam. O que é o ciclo financeiro? O ciclo financeiro, ele leva mais ou menos o mesmo raciocínio, só que é o tempo, o quê? Que compreende desde a entrega, que eu falo, né? Do meu fornecedor, da matéria-prima ou da mercadoria que eu compro, até o momento que eu falo, até o pagamento do prazo, não é isso? Da minha compra, na verdade,
tá? Então, como é que a gente calcula isso? Como é que eu faço isso? Eu calculo meu ciclo financeiro através dessa fórmula que eu coloquei aqui para vocês. Ele é quem? Ele é todo o meu ciclo operacional, certo? Que eu tenho, que é, na verdade, o quê? Todo o prazo desde a minha compra de mercadoria, certo? Ou matéria-prima. Compreendido pelo meu prazo médio de estocagem, não é isso? Mais o meu prazo médio de recebimento. Aí a gente chega no ciclo operacional. Então, o ciclo financeiro seria esse total do meu ciclo operacional diminuído do meu prazo médio de pagamento. Por quê? Porque até posso, tá, comprar a minha mercadoria com o meu fornecedor ou minha matéria-prima, tanto faz. Mas eu vou ter um tempo para pagar por essa compra. Então, meu ciclo financeiro seria a diferença desse meu tempo total operacional por o que eu tenho para pagamento de contas. Por que a gente faz essa medição do ciclo financeiro? Porque é quando a gente identifica a necessidade de financiamento nessa hora, tá? Vocês aprenderam comigo semana passada. Mas esse é o nosso ciclo financeiro. Então, o que a gente aprendeu? Que o ciclo operacional é o quê? É a soma do prazo médio de estocagem, certo? Que é o tempo que eu levo desde a compra até a minha venda da mercadoria que fica em estoque. No exemplo, eu tinha dado que é 60 dias, não é isso? Mais o prazo médio de recebimento, que era também 60 dias, porque eu vendi em 3 vezes, certo? Então, eu levei 120 dias para ter meu fluxo completo do ciclo operacional, tá? Mas, imagine o seguinte, que quando eu comprei minha mercadoria, eu negociei com quem? Com o meu fornecedor. Que eu estaria comprando aquela mercadoria naquele dia, mas eu só pagaria pela minha mercadoria no final de 80 dias. Então imagine que eu consegui negociar com o meu fornecedor, pagar tudo, né? Terminar de pagar tudo, pelo menos, de pagar tudo 80 dias depois que eu coloquei aqui, ó, esse espaço aqui é de 80 dias depois da minha. O que para mim é uma super vantagem, porque olha lá, por mais que eu comprei aqui, até esses 80 dias não saiu dinheiro nenhum da minha conta. A meu dinheiro foi sair da minha conta aqui, ó, 80 dias depois da compra que eu fiz com ele, que foi a negociação que eu fiz. Tudo bem, não tem problema, tá? Esse é um fornecedor bonzinho, é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Então, o ciclo financeiro da empresa que eu falo, ele mede o quê? A diferença desse total do meu ciclo operacional, quer dizer, eu não vou receber todo o meu dinheiro aqui 120 dias depois, mas eu tenho que comparar isso com o quê? Com o tempo que eu vou levar para poder pagar meu fornecedor, que é o meu prazo médio de pagamento, que é a minha saída do caixa. Então, essa parte aqui, ó, que é a diminuição dos dois que eu falo, é o meu ciclo financeiro, que seria os meus 120 dias que eu levo para receber de dinheiro do meu cliente pós-venda, pós-entrega, certo? Menos o meu prazo médio de pagamento. Então, se eu fizer aí, ó, 120 menos 80, eu vou ter um ciclo financeiro de 40 dias, que para mim, por quê? Porque eu só vou ficar 40 dias descoberto. Olha lá, eu não fico 120 dias descoberto. Eu não fico todo o meu ciclo operacional. Pode até acontecer. Pode até acontecer de eu ter um fornecedor horroroso que me faça comprar o produto, tá tudo bem. Se eu tiver que pagar aqui à vista tudo que eu comprei, aí o meu ciclo operacional seria igualzinho ao meu ciclo financeiro. Ok, a empresa estaria em equilíbrio, não tem problema, mas não é uma vantagem para a empresa. A empresa ela precisa de folga para respirar. Por quê? Porque senão ela vai ter muito impacto no caixa, como a gente aprendeu semana passada. Retrasada, né? Semana passada foi o feriado. Então, aqui, o que acontece? O nosso ciclo financeiro é um ciclo porque ele é menor que o nosso ciclo operacional. Eu só fico 40 dias descoberto e não 120, o que é bom para mim. Por quê? Porque eu só vou ter 40 dias de necessidade de financiamento, se for necessário, e não 120. Eu vou precisar por um período menor, o que é ótimo para mim, tá? Mas a gente já vai entender, tá? Depois eu vou explicar para vocês. Aqui eu vou dar um exemplo. Quando a gente estuda esses ciclos, a gente faz esses estudos para entender como é que está a situação da empresa. Por quê? Porque dependendo,
tá? Do valor do meu ciclo operacional comparado ao meu ciclo operacional, eu preciso tomar algumas estratégias em finanças. Talvez eu preciso fazer melhores negócios comerciais com o fornecedor, ou eu preciso achar outras soluções para poder cobrir aquela necessidade de financiamento que eu vou ter por determinado período. Mas o ideal é deixar o ciclo financeiro quanto menor possível. Qual o menor valor dele, melhor para a empresa. Por quê? Porque o ciclo operacional, o financeiro, ele não mede o quanto eu estou devendo, mas ele mede quantos dias eu vou ficar descoberto no meu caixa. É um período de tempo que eu vou ficar descoberto no meu caixa. E isso é importante a gente estudar, por quê? Porque aí, como eu mostrei para vocês, a gente pode fazer um orçamento melhor de caixa. A gente pode fazer previsões para correr de melhores financiamentos, se for necessário, certo? E aí por diante. Vamos fazer um exemplo de fixação para vocês verem que não é difícil, tudo bem? Fazer um estudo de ciclo financeiro e ciclo operacional. Eu falei muito dos prazos médios de estoque, prazo médio de pagamento e prazo médio de... Nesse exemplo, eu estou dando esses valores já para vocês, mas mais para frente aqui nos slides eu vou ensinar vocês a calcular isso. Por quê? Porque a gente consegue calcular isso com todas as informações que a gente tem dentro do nosso patrimonial e outros relatórios contábeis, tá? Mas vamos com calma, vamos entender esses ciclos para vocês fixarem bem, para vocês ficarem mais seguros. Então, olha lá. Imagina o seguinte, esse é um exemplo e que vai cair na atividade de hoje, tá? Eu já dou os valores dos dias, dos prazos, e aí eu peço para vocês calcularem o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então, vamos lá. Imagina que uma empresa tem 30 dias de prazo médio de estoque. O que significa isso? Desde o dia que ela compra até o dia que aquele produto sai do estoque dela pronto, acabado para vender, ela leva 30 dias. O que é um ciclo rápido, ótimo. O prazo médio de pagamento é 45 dias, o que é uma maravilha. Por quê? Porque eu consigo vender antes meu produto, certo? Do que pagar pela mercadoria que eu comprei. Perfeito. Então, meu prazo médio de pagamento é 45 dias. Não está ruim essa situação. E o meu prazo médio de recebimento é quanto? É 20 dias. Então, é o seguinte, quer dizer, ó, meu prazo médio de estoque é 30 dias e depois desses 30 dias eu tenho mais 20 dias para receber tudo de dinheiro do meu cliente. Tudo bem. Então, como é que a gente calcula tanto o ciclo operacional como o ciclo financeiro? O ciclo operacional vai ser a soma de quem? Do meu prazo médio de estoque com o meu prazo médio de recebimento. Então, se eu fizer um mais o outro, ó, 30 dias mais 20 vai me dar um total de ciclo operacional de 50 dias. Então, desde a compra da mercadoria até o recebimento total da minha venda, eu levo 50 dias. O que não está ruim, é um ciclo financeiro razoável para uma empresa, tá? Agora, quem que é o meu ciclo financeiro? É o meu próprio ciclo operacional total menos meu prazo médio de pagamento. No slide anterior, eu falei para vocês que era 45 dias, né? Então, se a gente fizer 50 menos 45 dias, a gente vai chegar num ciclo financeiro de 5 dias. Tá? Então, a gente vai ter 5 dias de necessidade, provavelmente, de financiamento aí, se claro, a gente tem que fazer o estudo, tá? Mas a gente vai ficar 5 dias apertados. Então, olha o que eu fiz aqui, coloquei para vocês, ó. Então, compramos no tempo zero. Eu sempre gosto de desenhar para facilitar, certo? Meu prazo de estoque é 30 dias, como eu falei para vocês, certo? Mas 20 dias, que é dos 30 dias, 20 dias, eu levo para receber todo o meu dinheiro do meu, certo? Então, meu ciclo operacional é 50 dias, como a gente falou. Só que o meu prazo médio é 45 dias. Então, esse é o ciclo financeiro. Eu vou ter esse pedacinho do tempo aqui descoberto com essa capital de giro. Só que olha o que eu falei para vocês naquele slide lá, certo? Cadê aqui, ó? Deixa eu voltar no slide do exemplo. A idade de capital de giro por dia, o caixa precisa, é 30 mil por dia, certo? Que o caixa mínimo que a gente falou para vocês, lembra que vocês que o caixa mínimo era 30 mil? Ou enfim, você que decide. Mas imagina que você precisa de 30 mil por dia para estar coberto. Se eu for ficar 5 dias descoberto, por dia de dinheiro é 30 mil reais, o total que eu vou precisar financiar é quanto? 150 mil reais. Então, é esse tipo que a gente faz para entender como é que a gente prevê também necessidade de financiamento.
Você pode fazer pelo orçamento de caixa, que é importantíssimo quando você tem as previsões, mas você consegue fazer uma previsão também através do estudo do ciclo financeiro, porque aqui, na hora que você entende quantos dias você vai ficar descoberto, pegando esse valor e multiplicando pela sua necessidade de caixa diário, você chega no total de quanto você deveria financiar se fosse necessário, tá? É um outro estudo que também a gente faz, tá? Mas na atividade de hoje, o primeiro exercício ele é assim, só que vocês não vão precisar calcular esses valores financeiros. Eu só quero os valores em dias, tanto dos prazos médios, enfim, que eu dou, como do ciclo operacional, como do ciclo financeiro. Eu falei para vocês que a gente consegue fazer essa previsão, dá para fazer essa previsão pelas informações que a gente tem no balanço patrimonial, tá? Vamos relembrar balanço patrimonial. Balanço patrimonial é um relatório contábil que vocês aprenderam comigo lá na atividade 3, que de um lado a gente tem os ativos, que são quem? Os nossos bens e direitos, certo? Então, a gente encontra aqui quem? Os nossos ativos circulantes, não é isso? Os nossos ativos não circulantes. E do lado direito, a gente tem o nosso passivo e o patrimônio líquido. E o passivo também, a gente vai encontrar o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Lembra que eu falei para vocês que o capital de giro líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, que em tese toda empresa deveria cobrir todos os seus gastos com o que ela tem de dinheiro disponível em um ano? É verdade. Então, para achar essas informações, para a gente chegar, a gente realmente usa algumas contas do ativo circulante para poder comparar também com o do passivo circulante para poder fazer esses cálculos dos prazos médios de estoque, prazo médio de recebimento de clientes, prazo médio de pagamento de fornecedores. E que contas são essas que a gente usa para fazer esses cálculos? Primeiro, o estoque, que você vê lá no ativo circulante para poder fazer o prazo médio de estoque. Aquela contas a receber, ou duplicatas a receber, ou clientes, que é a mesma coisa, tá? A gente usa para fazer o prazo médio de recebimento, tá? Para poder chegar lá. E a conta fornecedores a gente usa para fazer o prazo médio de pagamento. Então, a gente tira essas informações do balanço patrimonial para poder fazer eles, tá? Além disso, a gente usa outras informações. A gente usa relatórios de vendas, de compras, pega da DRE o valor das compras, dos custos, custo da mercadoria vendida, certo? Para a gente poder também chegar nessas informações dos prazos médios de estoque, de recebimento e de pagamento. Então, a gente tira essas informações da DE, tá? Das nossas compras também, que é importante, de relatórios de compras e relatórios de vendas, tá? E a gente também tira do balanço patrimonial. E com base nelas, aí sim a gente consegue calcular esses prazos. Como é que a gente então faz o cálculo deles? Olha lá. Quem que é o meu prazo médio do estoque, de estocagem que a gente fala, tá? O meu prazo médio de estoque, tem livros que falam prazo médio de estocagem, é a mesma coisa. Ele é calculado como? A gente tem que pegar o quê? Pegar o valor de 360 dias no ano, prazo médio de estoque, tá? É o valor de 360 dias no ano dividido por quem? Pelo meu giro do estoque. Essa é a fórmula do prazo médio de estoque. E quem que é o meu giro do estoque? O meu giro do estoque é o meu custo da mercadoria vendida. É aquele valor que aparece lá na DRE, que a gente tem sempre, logo depois da nossa receita líquida. A gente pega ele e divide por quem? Pelo nosso estoque, pela média de estoque, tá? Então, você vai lá no balanço patrimonial, pega o valor do estoque, então você vai pegar o valor do custo da mercadoria vendida da DRE, divide pelo valor que aparece no balanço patrimonial de estoque para chegar nesse giro do estoque. Então, é só fazer 360 dividido por ele que a gente chega no nosso prazo médio de estocagem, tá? E quem seria o prazo médio de recebimento? Tá? É o mesmo raciocínio, só que agora a gente vai usar a conta de quem? Dos clientes. Então, eu vou pegar tudo que eu vendi, minhas vendas brutas, minha receita bruta mesmo, minha primeira receita, não é a líquida, é a bruta. Pego a receita bruta e divido por quem? Pelas minhas duplicatas a receber, pela conta cliente, pelas aquelas contas que eu tenho a receber, não tem problema, faz dividido um pelo outro, tá? Para chegar onde? No meu giro, tá? Que eu preciso de contas a receber. Uma vez que eu chego nesse giro de contas a receber, eu pego 360, divido por ele, que é esse valor que eu cheguei, e aí sim eu vou chegar nesse prazo médio de recebimento, que é o tempo que eu levo para receber dos clientes, tá? É assim que a gente aplica a fórmula. E quem que é o meu prazo médio de pagamento?
O meu prazo médio de pagamento vai ser quem? Tudo que eu paguei de compra efetivamente, certo? Que eu comprei, dividido por quem? Pela minha média de fornecedores que eu tenho lá no balanço, tá? E quem que é o fornecedor? Você vai lá na conta fornecedores, que você ainda tem a pagar, tudo bem? Mas você tem que ter esse valor das compras separados em relatórios, por isso que não é encontrado no balanço, tá? Então, uma vez que você sabe o valor das compras que você fez, divide pelos fornecedores para você poder chegar no seu giro de média de pagamento, certo? Uma vez que você tem esse giro de contas a pagar, aí sim você consegue fazer o quê? Pega 360 dias no ano, porque é sempre em dias, por isso que a gente fala, né? A gente está girando no ano. Por que a gente sempre pega 360? É uma pergunta que todo aluno faz para mim. Porque o balanço não é uma demonstração anual, então você sempre vai ter que pegar quantos dias no ano você tem. No ano você tem 360 dias, que é o dia que a gente usa comercial, né? O número comercial para fazer as contas. Todo mundo fala, mas a gente pode fazer por 365? Quando pedir, sim, mas o mercado só usa 360, que é praxe, tá? Aí você vai pegar 360 dias no ano e dividir por esse giro de contas a pagar que você calculou, que é o valor das compras que você tem num relatório separado, dividido pelos fornecedores que está lá no balanço patrimonial, tá? Eu vou fazer com você essas contas passo a passo para vocês verem que elas não são difíceis. É um exercício de fixação que eu tenho aqui. Vocês estão vendo esse enunciado budgetal? Eu tenho um balanço patrimonial direitinho da empresa, olha. Tudo até aqui é o ativo circulante da empresa, tá vendo? Depois ela tem o realizável a longo prazo, tem o ativo permanente, que é aquele imobilizado, né? E aqui do outro lado ela tem os passivos, certo? Ela tem passivo circulante, ela tem o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido, tudo bonitinho, ó. Total do passivo igual ao total do ativo, como vocês aprenderam comigo. Só que não basta o que a gente tem de informação no balanço patrimonial. A gente também precisa de outras informações. A gente precisa de quem? Do custo da mercadoria vendida, para a gente poder calcular, certo? O nosso prazo médio de estoque. A gente precisa da receita para poder calcular o prazo médio de recebimento dos clientes. E a gente precisa das compras para calcular o prazo médio de pagamento. Então, a gente precisa também desses valores para poder fazer esse exercício, tá? Então, eu vou interromper aqui rapidinho no Excel, que agora eu vou colocar o Excel para vocês. E aí a gente vai fazer passo a passo para vocês verem que é super. Não tá difícil a matéria de hoje, tá bem tranquila. Olha lá. Cadê o Excel? Tá aqui. Então, aquele enunciado é exatamente esse, ó, tá? Ah, eu esqueci de colocar os valores, peraí. Eu esqueci isso aqui, ó, as outras informações. Tá aqui que eu já vou copiar para vocês, ó. Outras informações. Vamos ver onde vai caber isso aqui. Será que eu consigo deixar para ver, né? Vocês conseguem ler, ó, as fórmulas para vocês poderem fazer comigo, para vocês poderem entender? Porque eu tô mais preocupada com vocês entenderem que outra coisa. Ele fica pequenininho, mas dá para ver, ó. Dá para ver, né? Dá para ver, Fábio, então tá bom. A fórmula tá lá no PowerPoint para vocês sem problema nenhum, né? Mas é só para facilitar a vida. Agora sim, aqui, ó, eu vou colar. Que a gente consegue fazer o exercício aqui. Então, vamos lá. Vamos, então, calcular tanto o ciclo operacional quanto o ciclo financeiro. Vocês aprenderam que, para calcular ciclo operacional e ciclo financeiro, eu preciso primeiro achar esses prazos médios de estoque, prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, que é por onde a gente vai começar, tá? Então, como é que faz o meu prazo médio de estoque? Vamos lá. Seguindo aqui a fórmula que eu passei para vocês, primeiro eu tenho que calcular o quê? O meu giro do estoque, certo? Então, antes de colocar ele, eu vou pôr aqui, olha, giro do estoque, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem. Como a gente faz isso? Eu tenho que pegar aqui o valor de quem? Do meu custo da mercadoria vendida, dividido por quem? Pelo meu estoque, que aparece aqui. No enunciado, ele fala que o custo da mercadoria vendida dessa empresa valia quanto? 3 milhões e 500. Então, eu vou pôr aqui, ó, 3 milhões e 500. Esse é o meu custo da mercadoria vendida. E eu tenho que dividir isso por quem? Pela minha média de estoque. Só que quando a gente vem aqui no balanço patrimonial, ó, quanto vale meu estoque? 104
R$ 1.000. Então, você vai pôr aqui, ó, R$ 104.000, certo? Se eu fizer 1 dividido pelo... Ai, peraí que faltou um zero aqui, ó. Agora apareceu, ó, R$ 104.000. Ele leva um tempo, mas ele vai. Se eu fizer 1 dividido pelo outro, ó, então, olha, igual 3.500.000 dividido por R$ 104.000, eu vou ter um giro do estoque de 33,65, tá? 33,65. Bom, uma vez que eu tenho esse giro de estoque, o que eu tenho que fazer? Agora sim eu posso calcular quem? O meu prazo médio de estoque. Que ele vai ser quem? Vai ser sempre 360, certo? Dividido por esses 33,65 que eu cheguei de giro de estoque. Em prazo médio, vou pôr acho que ele mais para baixo, porque senão vocês não vão ver, né? Ctrl X, Ctrl V, fica mais fácil. Aqui vocês conseguem ver melhor. Então, meu prazo médio de estoque vai ser quem? Igual, vamos fazer 360 dividido por essa célula aqui, esse valor que a gente calculou. Se a gente fizer um dividido pelo outro, olha o resultado que vai dar. 10,7. Sempre quando a gente tiver esses quebrados, e sempre vai ser assim, vocês não se assustem, tá? A gente tem que usar regras de arredondamento. Então, passou de 0,5 para cima, a gente arredonda para cima. Se ficar abaixo do 0,5, a gente arredonda para baixo. Como 0,7 é maior que 0,5, a gente pode assumir, então, que o prazo médio de estoque dessa empresa é de 11 dias. Então, fiz aqui para vocês meu prazo médio de estoque. Agora, eu quero ver vocês fazerem sozinhos os outros. Então, uma vez que eu fiz o estoque, qual que é o próximo que a gente vai calcular? Vocês escolhem. Do quê? Pagamento ou recebimento vocês querem fazer antes? Pode ser o quê? Vamos fazer recebimento para poder achar o ciclo operacional. Tá bom, então vamos lá. Só que para fazer o prazo médio de recebimento, tem que chegar em primeiro no meu giro de contas a receber, certo? Como é que eu calculo o giro de contas a receber? Olha aqui a fórmula. Vendas brutas dividida por duplicatas ou receber ou clientes. Vai depender de como está aparecendo em cada balanço patrimonial, né? Então, quanto é que fica essa conta aqui? Quanto eu tenho de vendas brutas nessa empresa? Ó, 6 milhões são as compras brutas. Vendas brutas, certo? Que a gente tem. A empresa de receita tem quanto? 5 milhões. Então, vai ser 5 milhões dividido por quanto? Quantas minhas duplicatas a receber? Não, aquelas são duplicatas descontadas, tá vendo? Ó? Quanto tá a conta duplicatas a receber? 140.000, boa, ela pegou aqui, ó, no balanço patrimonial, lá no ativo circulante, a gente consegue ver duplicatas a receber, ó, 140.000. Podia estar escrito contas a receber, podia estar escrito clientes, é a mesma coisa, tá? Então, se a gente pegar esses 5 milhões e dividir pelos 140.000 que ela falou, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, vamos fazer, ó, igual 5 dividido por 140. Deu 35,71. Então, meu prazo médio de recebimento vai ser quanto? Como é que eu calculo ele? Isso, 360 dividido, sempre 360 dividido por eles, por 35,71. É isso aí. Então, se a gente fizer essa conta, ó, igual 360 dividido por essa conta aqui que a gente achou, essa divisão deu 10,08. Então, pergunto para vocês, eu vou arredondar para mais ou para menos? Então, vai dar 10 dias de prazo médio, não é PMP,
de recebimento, PMR, ó, dos clientes. Perfeito. Também vou colocar aqui em negrito. Tá aí, ó. Bonitinho. O que a gente vai calcular agora? Prazo de pagamento. Pode falar. Porque é a regra de arredondamento. É meio. Se dá 10, menor que 5, arredonda para baixo. Se for 10, maior que 5, a gente arredonda para cima. É igual média, é o que vocês fazem? Mais assim, mas nos sistemas todos que a gente trabalha é assim, o arredondamento é menor que 0,5 a gente joga para baixo, maior que 0,5 a gente joga para cima. Aqui o outro deu 10,70. Como é maior que meio, foi para cima. Aqui é 10,08. Como é menor que meio, a gente jogou para baixo, tá? Então, prazo médio de pagamento. Como é que eu calculo? O que é os 5 milhões? 5 milhões no meu prazo médio de recebimento são as minhas vendas, a minha receita bruta, ó. É a minha informação que estava lá no enunciado. Essa era a dúvida? Sempre vai ser vendas brutas dividido por contas a receber do cliente, para fazer o prazo médio de recebimento. Nunca vai ser diferente, tá? E como é que então eu calculo agora meu prazo médio de pagamento? Olha lá, se você pegar o prazo médio de pagamento, qual que é a fórmula? Eu tenho que pegar o que eu gastei com compras, dividido por quem? Pelo meu fornecedor. Como é que fica essa conta? 6 milhões, boa, ó, 6 milhões porque as compras brutas eram 6 milhões, certo? Dividido pelo meu fornecedor, que é 90 mil, é isso aí, ó. Então, ó, 6 milhões, tô pondo aqui de cola para vocês entenderem, tá? Dividido por 90. Se a gente fizer. Tá aqui, são relatórios que eu tenho que pegar da área de compras, é o quanto você comprou de mercadoria no ano, tá vendo? Ó, compra bruta. É que aqui foi a prazo, né? Que você comprou no ano, mas você vai pagar, claro, a prazo. É o total do que você comprou. Você entendeu? Ah, então, esse é o problema, porque o que confunde os alunos? O fornecedor é fácil achar no passivo circulante. Contas a receber cliente é fácil achar no ativo circulante, tá? E o que também a gente acha no ativo circulante. Mas essas outras informações, que é receita bruta, compras brutas, tá? Que a gente efetivamente comprou, e o custo da mercadoria vendida, a gente tem que achar em outros relatórios. Não dá para achar tudo no mesmo, tá? Então a gente tem que ter essas informações extras para poder fazer isso mesmo. Mas estava lá no enunciado, foi 6 milhões, tá? Jéssica, ó, 6 dividido por 90 mil, que é o meu fornecedor, eu vou chegar nesse, aqui é giro, né, na verdade, aqui é o meu giro de contas a pagar, peraí, giro de contas a pagar. Eu vou chegar nesse giro de 66,67. Então, com base nele, aí sim eu calculo o meu prazo médio de pagamento. Como é que eu calculo o meu prazo médio de pagamento? Isso aí, boa, divide por 66,67. Então, olha lá, se eu fizer essa conta aqui, ó, vai ser 360 dividido por esse valor aqui, que vai dar para mim um valor de quanto? 5,4. Aqui eu vou arredondar para cima ou para baixo? Porque é menor que meio, isso aí, deu 5 dias. Bom, meu prazo médio de pagamento é 5 dias. Perfeito. Uma vez que eu tenho todos os prazos, aí eu consigo calcular os meus ciclos, não consigo? Qual que é o primeiro ciclo que eu vou calcular? Operacional. Sem ele eu não consigo fazer o financeiro, concordam? Quem que é meu ciclo operacional? Meu ciclo operacional é quem? É o meu prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento do cliente. Então, se você for fazer, quanto eu tenho aí em dias? Quanto é meu prazo médio de estocagem? Quanto deu meu 11 dias. E quanto é meu prazo médio de recebimento? Se eu fizer em mais 10, eu vou chegar em quanto?
21 dias. Vai ser 11, vou escrever aqui, não precisa nem fazer fórmula, certo? 21 dias. Vocês viram como é tranquilo? Como é fácil fazer? Então, meu ciclo é de 21 dias. Isso significa o quê? Desde o dia que eu comprei a mercadoria, certo? Até o dia que eu efetivamente recebi todo o dinheiro do meu cliente pela minha venda, eu levei 21 dias. Para essa empresa é super curto esse ciclo, olha que rapidinho. Porque eu compro a mercadoria, ela fica só 11 dias no estoque, porque é meu prazo médio de estocagem, não é isso? E a partir da minha venda, daquele dia que ela sai do estoque, eu levo mais 10 dias. Então, no total, eu tenho 21 dias. Boa. E uma vez que eu tenho meu ciclo operacional, o que eu posso calcular agora? Meu ciclo financeiro, que é sempre quem? É o meu ciclo operacional menos meu prazo médio de pagamento. Sempre, certo? Só que o meu ciclo operacional a gente não acabou de ver que é de 21 dias? Só que agora, quanto é meu prazo médio de pagamento? 5 dias. Então, o que vai acontecer aqui? O meu ciclo financeiro vai ser de quanto? Quanto tempo... Ui, o que eu fiz aqui, né? Peraí. 21, acho que ele não está aceitando, menos 5. Ele não. Deixa eu ver se ele aceita texto. Peraí. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Formatar certo. Ele está indo para a data. Geral. Deixa eu pôr texto. Ok. Vamos lá. 21 menos 5. Pronto, ficou. Então, meu ciclo financeiro é de quanto? 16 dias, que é a diferença de um menos o outro. Isso significa que eu vou ter necessidade de financiamento por 16 dias, porque eu vou ficar 16 dias descoberto. Isso é importante por quê? Porque esses indicadores de atividade me mostram quais são os períodos críticos dentro do meu caixa para nós podermos nos programar e correr atrás de eventuais financiamentos ou fazer desaplicações, enfim, correr atrás realmente do prejuízo para melhor se planejar, para poder administrar o caixa. Vocês acharam difícil? Sim, falar? Vocês querem ver como é que ficaria o desenho bonitinho? Eu até faço o desenho bonitinho, olha lá. Deixa eu interromper aqui rapidinho, eu já volto aqui, ó. Eu até posso mostrar o desenho bonitinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar para o PowerPoint. Vocês viram? Não é difícil, tá ficando cada vez mais fácil para vocês. Eu falei para vocês, uma vez que vocês pegam, vocês já estão acostumados, ó. Então, eu comprei minha mercadoria hoje, certo? Eu levo, olha, 11 dias, ele vai aparecer aqui, ó. Eu não sei por que ele está demorando tanto, ó. Eu comprei minha mercadoria hoje. Eu levo 11 dias para essa mercadoria ficar no estoque comigo até ser vendida, que esse é o que a gente considera do nosso prazo médio de estocagem. Uma vez que eu vendo, ele sai do estoque, eu levo mais 10 dias para receber do cliente. Então, eu vou ter um ciclo operacional aqui, ó, de 21 dias. Tá? Só que depois que eu comprei no tempo zero, eu prometi pagar meu fornecedor em 5 dias. Esse é meu prazo médio de pagamento, certo? Então, eu sei que desde aqui até o final do meu ciclo operacional, que esse é meu ciclo financeiro, eu vou ficar 16 dias descoberto. É aqui que eu vou gerar necessidade de financiamento, tá? Essa é a atividade que eu tenho para vocês hoje. Deixa eu colocar ela aqui para vocês no chat. Vocês vão fazer. São 3 exercícios. Aproveitem, tirem suas dúvidas, tirem as dúvidas de outras atividades, porque eu estou deixando ela folgada. Era para eu dar mais matéria, mas eu resolvi dividir em 2, porque senão a aula ia ficar muito comprida, vocês não iam conseguir fazer tudo hoje. Semana que vem tem mais explicação, tá? Tem que ser feito mais com calma. Eu vou deixar para vocês o Excel mostrado, mas vamos aproveitar para tirar dúvida do que vocês têm aqui até agora para vocês poderem fazer. Falem para mim. O que queria falar comigo que eu interrompi e não expliquei. Quem que era o moço que queria falar comigo? Eu não consegui ver porque eu estava ouvindo. Bom, então se ele não fala, não tem problema. Deixa eu mostrar, olha lá. Tá aqui, ó. Vamos para a atividade que eu quero mostrar para vocês. Ó, essa é a atividade de hoje, tá? Então vocês têm 3 exercícios hoje. Sempre vão se identificar, colocar nome, turma. Então, olha lá, primeiro exercício. Eu falo o seguinte: uma determinada empresa está planejando os seus
períodos médios, tá? Tanto de estoque como pagamento, como de recebimento. Bom, de acordo com os dados, responda qual o prazo médio de pagamento. É isso que eu quero saber, que vocês vão colocar aqui, ó. Essa é a pergunta. Qual o prazo médio de pagamento? O que eu estou dando de dados para vocês? Ó, o prazo médio de estocagem dessa empresa é 50 e tanto. É para usar o último número do RA, 50 e tanto. O prazo médio de recebimento é 40 e tanto. Então, é para usar o último número do RA também, certo? E eu falo que o ciclo financeiro é 55 dias. Com todas essas informações, vocês conseguem calcular o médio de pagamento, tá bom? Outra coisa, segundo exercício, olha lá. Eu dou dado de uma empresa. Eu dou a receita de vendas dela. É igual para todo mundo. Então, aqui é vendas brutas, tá? Receita de vendas, 150 mil reais. Custo dos produtos vendidos, 64 mil e pouco, porque vai depender dos últimos 3 números dos RAs de vocês, tá? E as compras do período, 60 mil e pouco, tudo bem? Eu dou a informação da conta clientes, que está no balanço patrimonial, que é 15 mil e pouco, que também depende do RA de vocês, do valor dos fornecedores, que está no balanço patrimonial, que é 5 mil para todo mundo, e do valor do estoque, que está no balanço, que é 16 mil para todo mundo. Então, com base nessas informações, o que eu quero? Prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, qual o ciclo operacional e qual o ciclo financeiro, tá? No exercício 3, ao invés de escrever como eu fiz no 2, eu fiz diferente. Eu coloquei tudo numa tabela de balanço patrimonial, como vocês aprenderam aqui. Então, olha, aqui eu tenho balanço patrimonial, vocês vão conseguir enxergar. Então, vocês vão conseguir ver os clientes, vão conseguir ver o estoque, vão conseguir ver os fornecedores aqui. Perfeito. E aqui embaixo eu coloquei o quê? Eu coloquei DRE. Então, na DRE, eu tenho a receita de vendas brutas. As vendas brutas eu tenho. E eu também tenho o custo da mercadoria vendida. Ó. O custo da mercadoria vendida é igual para todo mundo. Então, a receita é igual para todo mundo e o custo da mercadoria vendida também. O que vai mudar para cada um? Eu dei um valor de compra diferente. Olha lá. O valor de compra dessa empresa, ó, sabendo que as compras representam 2 milhões, 323 mil e aqui eu quero que vocês coloquem os últimos 3 números dos RAs de vocês. Então, sempre vai ser 2 milhões, 323 mil e qualquer coisa, tá? Com base nesses dados, o que é para calcular tudo? Prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, ciclo operacional de hoje. São esses 3 exercícios que vocês vão fazer. Bom, o que vocês querem que eu deixe aqui? Vocês querem que eu coloque o Excel? Fica mais fácil? Aí vocês vão ver que não é o fim do mundo, porque esse aqui, basicamente essas fórmulas vão ajudar vocês a fazerem tudo, ó. Tô colocando ele, aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu achei vocês hoje, gente, tão quietinho. Vocês estão incrédulos, é isso? O que aconteceu? Diga. Fala, Fábio. Vai para 11. 10,08 tava. Ficou então 10 dias, porque é menor que 0,5, é menor que meio. A regra do meio, Fábio. Mas você só pode fazer isso no prazo, porque no giro não arredonda nada, tá? No giro mantém. Vocês estão achando fácil, gente? Porque ninguém tá tirando dúvida. No Excel, aí você entendeu, então tá bom. É, eu sei. Por isso que eu faço com vocês com calma. O Eduardo Landé é o frio, eu sei. Tá todo mundo com frio mesmo, Eduardo. O negócio tá bravo.
Gente, eu esqueci de desligar a gravação. Deixa eu desligar agora.